E daí, depois de uns dias, ela acabou ficando muito pensativa com relação à amizade deles. E ela perguntou se não poderia reavaliar tudo isso que estava vivendo. E ele perguntou sobre o que ela estava falando. E ela disse que poderia, assim, haver uma chance de um colossal e uma pessoa comum ficarem juntos, sim. E daí ele perguntou de onde foi que ela tirou isso. E daí ela estava na frente da porta da casa dele. E daí ela chamou alguém. E daí apareceu o registro. E daí ela disse que o registro tinha mais histórias de alguns casais que começou com uma pessoa comum e um colossal que deu certo. E daí ela disse que o registro de uma história muito bonita que queria que ele soubesse também. Ele perguntou se ela já ouviu. Ela disse que não, mas que ela estava sentindo que era algo bom. E o Marco disse que estava a fim de ouvir essa história, disse para eles entrar e preparou umas bebidas e uma pipoca rápida. Daí se sentou no sofá junto com a Glória e o registro estava indo bem na frente. E ele começou a criar umas imagens bem no ar, assim, e o Marco ficou surpreso. Perguntou desde quando ele podia fazer aquilo. E o registro disse que ele sempre foi capaz de criar as imagens. Daí ele disse que iria contar a história de Fred e Bruno, um casal que parecia ser improvável, mas que deu certo. E daí o registro contou que há muito tempo atrás havia um homem do planeta que não acreditava que poderia haver vida fora do dele, já que os planetas ao redor do qual eles moravam não havia vida nenhuma, porque acabou sendo devastado pelas guerras e também por doenças que se espalharam por lá. E o planeta dele estava com bastante dificuldade também e resolveram começar a procurar ajuda ou soluções fora do planeta deles. Viviam passando de um planeta e outro que outras tripulações já tinham passado e não encontrava vestígios em algumas partes. Ele passava um tempo em alguns planetas que era o recomendado para eles passarem, que havia ao redor deles, e ele não encontrava vestígios de civilização. E teve um dia em que ele estava a caminho da casa dele, quando meteoros acabaram atingindo a nave que eles estavam, e na hora de evacuar, acabaram deixando ele para trás, já que não se lembraram na hora que ele estava dormindo, e deixaram ele, e se mandaram em cápsulas de fuga, e ele ficou numa nave que estava muito danificada, mas como ele era engenheiro, ele conseguiu consertar muitos danos, só que o problema era que ele estava com pouco oxigênio, e se ele não desse um jeito de reparar logo os danos e voltasse para dentro, ele ia acabar morrendo. Só que nesse momento ele percebeu que estava vindo mais meteoros e acabaram atingindo a nave novamente, e ele se afastou um pouco, e ele já estava quase desmaiando. E daí, no momento, ele lembrou que a avó dele disse que quando ele estivesse em uma situação de vida ou morte, era para ele chamar por ajuda, por alguém, um herói, que alguém viria salvá-lo. Ele, mesmo sem acreditar muito, acabou chamando por ajuda, alguém que pudesse ajudá-lo, que ele já estava nas últimas forças dele, que ele já não tinha mais esperança de poder se salvar sozinho. Se houvesse alguém lhe escutando, se houvesse vida além do que ele conhece, ele pedia por socorro. E no momento em que ele já estava fechando os olhos, ele percebeu que uma mulher apareceu bem na frente dele. E quando ele fechou os olhos, ela havia segurado nele. E quando ele abriu de volta, já estava dentro da nave dele, sem o traje dele, e se sentia muito bem, já que ele havia se ferido um pouco com as batidas dos meteoros. E no momento ele olhou para o lado e viu aquela mulher que havia visto antes de desmaiar. E ele disse que ele deveria estar delirando antes de morrer, porque ela era a mulher mais linda que ele já viu em toda a vida dele. Daí ela disse obrigada, mas ele não estava delirando. Ela é a mulher mais linda que provavelmente ele já viu na vida dele. Daí ele tocou no seu rosto e percebeu que realmente ele estava vivo e que aquela mulher era real, quando acabou tocando na mão dela. E ela disse que era para ele ficar tranquilo, que ela já havia consertado a nave dele e mais o traje dele já havia dado um jeito no oxigênio e que ele poderia voltar para casa dele. E ele perguntou quem ela era. Daí ela se apresentou como Bruna, a Colossal. Ele não entendeu muito bem esse nome Colossal. Daí ela explicou tudo sobre o multiverso, sobre quem eram os Colossais e suas origens, enquanto iam caminhando para a base de controle. E ela contou sobre ter ouvido o chamado dele de socorro a uma grande distância e veio ao socorro dele. E ela contou tudo para ele. Daí ele ficou tão fascinado que não conseguia pensar em mais nada, só ficava escutando ela. E quando ela acabou, ele disse que realmente a avó dele tinha razão, que tudo aquilo que ela disse não era uma mera historinha para fazer netinho dormir. E daí ela perguntou quem era a avó dele. E daí ele contou sobre a avó dele ter contado essas histórias sobre heróis que viviam em outros mundos e vários mundos que poderiam existir além do dele. E daí
ela disse que provavelmente a avó dele conhecia um colossal tempo atrás e que ele veio ao socorro dela, assim como ela veio ao dele. E a Bruna o acompanhou até a atmosfera do planeta dele. E quando ela foi embora, disse para ele se caso ele precisasse de ajuda era para chamar o nome dela. E ele foi para lá e todo mundo ficou surpreso quando ele chegou lá com a nave tudo inteirinha. E daí ele contou tudo o que aconteceu, só que não estava acreditando nele. Só que aí viram as provas que ele mostrou, as gravações de vídeo, mais a nave, como ela estava inteira, que ele não pôde fazer isso, que a Bruna tinha restaurado. Só que aí eles acabaram dizendo do que ele estava não muito bem de saúde, ele delirou no espaço e começou a ver coisas. E por mais que constataram que ele não estava doente, que ele mostrou as provas de que tudo aquilo foi real, eles estavam falando que era para ele falar para os noticiários daquele planeta que ele não estava muito bem em saúde e que pode ter alucinado tudo aquilo, e que a companhia acabou trazendo de volta depois de muito trabalho. Só que ele sabia que tudo isso era mentira, e no meio da entrevista que fizeram ele dar, ele acabou contando toda a verdade, e depois que acabou, as pessoas ficaram perplexas com tudo que ele contou, só que aí o pessoal de lá daquela agência acabou pegando ele e espancou ele demais, disseram que ele humilhou eles na frente de todo mundo, e que iriam acabar com a vida dele, e já tinha mandado gente para pegar a avó dele para acabar com a vida dela, já que ele havia feito aquilo com ela, já que ela tinha uma reputação impecável, e ele acabou jogando tudo isso na lama com tudo aquilo que ele contou. Daí, no momento, ele disse que não importa o que pagassem para ele, o que fizessem com ele nunca diria uma coisa que não era verdade. Ele sempre foi ensinado a ser honesto. E ameaçaram a avó dele, dizendo que se ele não falasse que tudo aquilo era mentira, ele ia acabar matando a avó dele. E ela estava lá e a avó dele não incentivou ele a contar mentira, mas disse que era para ele fazer o que era certo. E ele disse que não cederia. Daí, na hora, disseram que iria acabar com a vida dele. Só que ele disse que ainda assim não iria acabar falando que aquilo era mentira, porque iria contra tudo que ele acreditava. E naquele momento, iriam atirar na avó dele, só que aí ele chamou a Bruna e ela apareceu. E os homens ficaram assustados. E ela paralisou todos eles e soltou o Fred com a avó dele. E com a ajuda da Bruna, acabou juntando todas as provas que tinham com relação a tudo que ele disse, nas gravações de vídeo, e conseguiram ir numa emissora de notícia do planeta dele, acabaram mostrando tudo aquilo, e todo mundo ficou perplexo e disseram que era a notícia do ano, e acabaram mostrando em tudo quanto era lugar, e aquela agência de trabalho espacial acabou sendo investigada e descobriram um bocado de coisa que ele fazia lá que era errado, e acabaram sendo presos todos eles. E ele acabou saindo ileso, já que ele não se envolveu com nada daquilo que era legal ou errado. E no momento, depois de vários dias, a Bruna disse que está impressionada com a atitude dele de defender a verdade a todo custo. E ele disse que não importa o que tentem falar, até 1000 vezes uma mentira, ele nunca vai dizer que uma coisa que é errado é certa. E ela se impressionou com a integridade dele. E depois de um tempo, ela começou a visitar ele com mais frequência. Até que no momento a avó dele estava prestes a morrer e disse que queria que ele fosse feliz ao lado de alguém que fosse tão íntegra quanto ele. E a Bruna entendeu que ela estava falando dela. E depois que ela morreu, eles sepultaram ela. E ele disse que já não tinha mais ninguém nesse mundo. Mas a Bruna acabou chegando ao lado dele e disse que ela ainda estava lá com ele. E ele abraçou ela já triste. E depois de vários tempos ele superou o luto dela. E acabou se aproximando bem mais da Bruna. Por mais que ela não tivesse quase tempo para passar com ele. Ela diariamente estava visitando ele quando acabava de fazer alguma missão importante. E mesmo tendo pouco tempo, ele valorizava o tempo que passava junto. E teve uns momentos em que a Bruna começou a compartilhar mais sobre as experiências que ela vivia em outros planetas. E ele sempre ouvia se fascinar com tudo que ela contava. Teve um momento que ela levou ele para conhecer outros planetas assim. E ele disse que queria ficar junto com ela, não importasse o quanto tempo tivesse assim de vida, ele queria ficar junto com ela. E eles acabaram se casando no planeta dele. E depois de alguns meses, ela acabou engravidando. E ela ainda continuava suas missões, mas voltar para passar tempo com ele, até o tempo que a filha dele nasceu. E ainda assim, ela continuava suas missões e dizia que ela não podia parar, e continuava sempre visitando sua filha com seu marido, até que um dia percebeu que a filha dele também era uma colossal, e acabou que ela própria acabou entregando o manual do colossal para ele, já que ele também foi escolhido para ser um. E depois ele acabou se tornando, e até hoje viajam pelo multiverso, salvando vidas junto com a filha deles, todos juntos. Mas em toda essa história eles perceberam que não importava o quanto eles tivessem dificuldades, eles davam um jeito e superavam.